E nós somos desses, que cremos que é possível termos mais intimidade e proximidade com Deus. E tem gente que leva esse processo de se aproximar de intimidade de um jeito meio leviano, vamos assim dizer. Você já viu aquela pessoa que diz assim: eu converso com o meu truta? Não sei se vocês já ouviram alguém falar desses termos. E usa um linguajar assim, como se tivesse uma super intimidade com Deus. Eu troco uma ideia. Não está errado de tudo, mas algumas das pessoas acreditam que a intimidade tem a ver com o linguajar que usam, um linguajar descolado ou de proximidade, e o linguajar basta. Eu quero trazer aqui uma música popular brasileira. Eu queria trazer um trecho dessa música, é da cultura brasileira. E eu ouvi esses dias, veio num contexto muito engraçado, e eu falei assim, opa, tem a ver com esse tema. O título da música é Lua de Cristal. Alguns já calcularam, falaram, opa, conhece essa música? E essa música, a autora da música diz assim: lua de cristal que me faz sonhar, faz de mim estrela que eu já sei brilhar. Lua de cristal nova de paixão, faz a minha vida cheia de emoção. Tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, diz a música. Eu posso pensar que no fundo dessa música tem uma intenção de proximidade. As pessoas querem ter intimidade com Deus. E a autora da música, então, ela faz uma certa confusão aqui. Primeiro ela diz assim, olha, lua de cristal, faz de mim uma estrela que eu já sei brilhar. Então ela se refere a Deus como lua de cristal, ou alguma coisa, a lua de cristal, não sei exatamente o que é, mas ela pede para a lua de cristal fazer dela uma estrela, porque ela sabe brilhar. E depois na música ela vai dizer assim, olha, tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Eu não sei o que parece a vocês, mas a mim me parece uma desconexão, um desentendimento de quem Deus é, e de como Deus é, e do que Deus faz conosco. Querido, se Deus desse para você tudo o que você quisesse, você estava encrencado. É ou não é? Deus que atende orações, Ele não faz isso conosco, para o nosso bem. Tudo o que eu quiser, na minha hora, né? E o cara lá de cima, amados, a Bíblia não traz esse termo. Mas qual a sua referência para você se aproximar de Deus? De onde você tira seu referencial para que você se aproxime de Deus? Onde é que você se apoia? Qual é o seu manual? Ou quem é a pessoa? Ou quem são aqueles que se aproximam, que você se inspira neles? Qual é a sua referência para você se aproximar de Deus? Eu creio que essas coisas, muitas vezes, da cultura, nos atrapalham. Porque uma criança pequena canta essa música e ela fala assim, tá, lua de cristal, cara lá de cima, tudo que eu quiser, me faz uma estrela. Isso é uma confusão na cabeça de uma criança. Eu creio que isso traz confusão. Mas qual é, então, um bom referencial, onde nós podemos nos apoiar? Como é que nós podemos nos achegar a Deus? E esse texto que nós lemos hoje aqui traz várias referências sobre como podemos nos aproximar de Deus. Mas eu queria falar sobre uma delas. Eu queria hoje falar sobre uma dessas posturas, de como se aproximaram de Deus. E eu queria falar hoje sobre a casa de Abinadab, a postura da casa de Abinadab. Esse texto tem vários exemplos e alguns muito bons. Muito bons. Mas eu queria falar sobre a casa de Abinadab. O texto aqui que nós lemos, ele fala de uma família que recebe a arca de Deus e é muito abençoada pela presença de Deus naquela casa.
a família de Obed-Edom, eles são muito abençoados por Deus. Eles recebem a arca por 3 meses. E o relato é que eles foram abençoados e prosperaram por causa da presença de Deus naquela casa. Mas a casa de Abinadab fica com a arca em torno de 40 anos. 40 anos, amados. Há referenciais que dizem até um pouco mais do que isso. Mas quando você calcula, juntando os textos que falam sobre isso, a arca da aliança de Deus ficou na casa de Abinadab cerca de 40 anos. E não tem uma menção de que houve uma bênção de Deus sobre aquela casa. É possível que a arca de Deus ou a presença de Deus fique onde você está e não te abençoe. Isso aconteceu com a casa de Abinadab. E não apenas não há menção de bênção, como há menção da morte de um filho dessa casa, de um filho de Abinadab. Quando Davi vai buscar a arca, 2 dos filhos de Abinadab vão conduzir a arca. E um deles, nesse processo de carregar a arca, morre. É morto por Deus. Então, não apenas não trouxe bênção, como morre uma pessoa da família. Que cena lamentável. Que cena lamentável. Sabe, queridos, uma das coisas que eu mais temo é que um dos meus filhos não sirva a Jesus, que se aparte de Deus. Quando nós pomos nossos pedidos de oração lá no grupo de comunhão, o meu pedido é que os meus filhos amem a Jesus, é que eles amem a Deus. O maior temor é que um deles se aparte de Deus e vá viver uma vida distante de Deus. Mas essa é uma cena lamentável e é possível de acontecer com nossas vidas e nossas famílias. E Uzá, pertinho da presença, ele morre. Então, eles se aproximam de Deus de um jeito ruim. E nós vamos pensar acerca disso nessa manhã. Em primeiro lugar, eu queria trazer aqui 5 características dessa casa que vai nos trazer instrução. Em primeiro lugar, eles desconheciam a palavra de Deus. Eles, ou talvez conheciam, tinham ouvido falar, tinham lido, alguém leu para eles, mas eles não davam valor à palavra de Deus. E como é que a gente traz isso da Bíblia? Havia uma orientação sobre como se deveria carregar a arca. A Bíblia tinha instruções claras sobre como carregar a arca da aliança. E eles eram levitas, eles eram elegíveis para carregar a arca. Como levitas, uma das funções do levita era carregar a arca. E a Bíblia tinha instruções sobre como carregar a arca. A Bíblia tinha instruções que não se deveria tocar na arca. Havia toda uma instrução. O texto que fala dessa instrução, a primeira vez que a arca da aliança é mencionada na Bíblia, estava em Êxodo 25. Eles tinham acesso a isso. Êxodo 25, dos versículos 10 a 16, está a instrução de como deveriam fazer a arca. Na instrução de como fazer a arca, a gente já vê como é que a arca deveria ser carregada. Faça uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista de ouro puro por dentro e por fora e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prenda-as em seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois, faça varas de madeira de acácia, revista-as de ouro e coloque-as nas argolas laterais da arca, para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Então coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhe darei. Percebe?
Deus, na instrução de como fazer a arca, do material que deveria ser feito e de como deveria ser feito, já disse logo, coloca já 2 argolas, faz os varões e deixa na arca. Não era nem para tirar aqueles varões da arca. Aquilo não deveria ser tirado dali. Deveria ficar ali. Por quê? Por que você tem uma arca com 2 hastes? Logo na instrução. Era porque havia uma forma de carregar a arca. E Deus diz, olha, coloque nas argolas para que possa ser carregada e permanecerão na arca. Não devem ser retiradas. Primeira menção da arca, disponível, estava na palavra. Deus faz assim, porque Deus tinha um propósito para que fosse feito assim. Mas, ou eles não deram valor, ou eles nem leram, não meditaram, não deram importância à palavra. E será que nós estamos dando importância à palavra, amados? Tem a palavra que é ministrada de domingo aqui. Tem uma palavra na prateleira, na cabeceira da sua cama. Hoje tem palavra no celular que dá para você pôr play e alguém lê para você. Você pode meditar, estudar, você pode memorizar a palavra. Mas está aí a palavra. E eles não deram importância à palavra. A palavra tinha instruções que seriam úteis para essa família. Então eles desconheciam e não valorizavam a palavra de Deus. Então, eu creio que esse foi o primeiro problema dessa família. O segundo problema dessa família, na aproximação deles com Deus, é que eles fizeram misturas. Eles fizeram misturas. A arca era para ser transportada nos ombros dos levitas, mas eles levaram numa carroça. Levaram numa carroça. E de onde veio essa ideia de levar numa carroça? A arca já tinha sido transportada assim antes, em cima de uma carroça. Isso já tinha acontecido uma vez. Não foi a primeira vez. Mas eu queria mostrar para vocês o contexto em que isso aconteceu. Quando é que a arca foi transportada numa carroça? Você sabe aquelas experiências que dão certo? Que você ouve alguém, você está num bate-papo e daí alguém conta uma experiência. Olha, eu fui lá no lugar, aconteceu uma coincidência. Esses dias, no hospital, me contaram uma história. Olha, eu fui lá num lugar e a mulher virou para mim e falou um negócio e aquilo fez todo o sentido. E daí, aquela experiência fez ela mudar de vida. Foi uma coisa que disseram, pronto. Sabe aquelas experiências que se tem? E daí você fala assim, opa, eu preciso de uma experiência dessas. Então, tá certo lá, né? Porque aconteceu uma coisa, uma coincidência, ou algo sobrenatural. E aquilo vira a base do que você acredita. E você fala assim, eu também quero isso, e eu vou atrás disso. Mas eu queria só rapidamente descrever a cronologia até chegar nessa primeira vez que a arca foi transportada numa carroça. Amados, a arca, ela, antes de chegar na casa de Abinadab, ela esteve no meio dos filisteus. Ela saiu do território de Israel e foi parar lá em posse dos filisteus. Antes de estar em posse dos filisteus, algo deu muito errado, porque não era o lugar da arca. Então a Bíblia descreve que Eli e os seus 2 filhos estavam fazendo um sacerdócio muito ruim. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, eles profanavam o culto, eles bagunçavam o culto do Senhor, eles atrapalhavam tudo em como era para ser feito o culto. E daí acontece uma guerra, Israel e os filisteus, Israel perde a guerra, e eles perdem a guerra, não entenderam muito bem, perdemos a guerra, e eles têm uma ideia. Vamos trazer a arca do Senhor aqui para a próxima batalha, que tem mais uma perna dessa batalha. Então agora traz a arca para cá, e a arca, não tem erro, a arca faz coisas espetaculares. A arca é poderosa, não tem como perder a batalha. Traz a arca para cá.
Eles levam a arca para o campo de batalha. Do lado da arca está lá Hófni e Finéias, duas pessoas que não tinham vida com Deus e tinham vida torta diante de Deus, inclusive, nenhuma preocupação com Deus. E estavam lá eles, como se tudo estivesse bem, e eles tratam a arca como um amuleto. Sabe assim? Eu vou pôr isso aqui em cima, isso aqui vai para a batalha conosco, pronto, está ganhada a batalha. Tanto que os filisteus, quando souberam que a arca tinha chegado, eles ficaram apavorados de medo. E eles pensaram, aquela arca que fez tudo aquilo quando eles saíram do Egito, aquela arca está aqui no meio da guerra, estamos acabados. Mas foi um grande engano, porque tratar a arca como um amuleto deu totalmente errado. Naquele dia, morre Hófni, morre Finéias, morrem 30 mil homens de Israel, tratando a arca como se fosse um amuleto. 30 mil homens. E os filisteus levam então a arca para o seu território. Mal sabiam eles que estavam encrencados mesmo. Porque quando a arca chega no território dos filisteus, eles põem lá dentro de um templo do Dagon. E no dia seguinte, o Dagon amanhece derrubado no chão. Não, caiu. Eles põem o Dagon de volta, o deus Dagon de volta lá, põem de pé. E no dia seguinte, o Dagon aparece caído, sem os dois braços e sem a cabeça, só com o torso do deus Dagon. Mas era só um sinal, porque a arca no lugar errado, no meio de um povo sem temor algum, ela começou a cobrar um preço muito caro. E de repente começam a aparecer tumores naquelas pessoas. E os tumores foram tão fortes que a arca estava numa região, Asdod, e eles falam assim, manda embora essa arca. E eles mandam para Gate. Chega em Gate, mais tumores e mortes, e eles ficam apavorados e falam assim, não dá para manter essa arca aqui. Vamos tirar essa arca daqui. Eles mandam a arca para Ecrom, outra cidade dos filisteus. Chega em Ecrom, antes de chegar, eles já falam assim, não, aqui não, vocês trouxeram aqui para nos prejudicar essa arca, manda essa arca embora. E eles logo fazem um plano para tirar a arca do território deles. E o que eles fazem? Eles convocam feiticeiros e sacerdotes deles para saber o que fazer com a arca. E eles convocam esses feiticeiros e sacerdotes, e esses feiticeiros têm uma ideia. Eles falam assim, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma carroça, os bois, eles têm a ideia de fazer uns tumores de ouro lá, umas oferendas lá dentro de um cofre. E eles dizem assim, põe aí, se a arca for na direção de Bet-Semes, lá de Israel, então está certo. Então deu certo. Faz isso, e vamos ver o que dá. Se ela for, tudo isso que nos aconteceu era Deus mesmo. Irmãos, o que acontece? Eles põem a arca em cima da carroça e os bois levam diretamente para Bet-Semes, para o território de Israel. Foi rapidamente para Bet-Semes. E a arca chega em Bet-Semes e sai do território deles. Foi Deus sozinho se basta. Nosso Deus, Ele não precisa da ajuda de ninguém. Não precisa da ajuda de ninguém, amados. Ele, por misericórdia, decidiu fazer o que quer fazer conosco. Mas se a presença dEle está num lugar, Ele não precisa de defesa. Deus é Deus soberano. Caem os deuses, caem ao chão. Deus é poderoso, amados. Mas então a arca vai para Bet-Semes e o povo de Israel fica feliz. Então voltou a arca. E quando chegam lá, eles já quebram a carroça, fazem um grande churrasco com as vacas lá. Churrasco não, um holocausto lá, um sacrifício. E aquela bênção, todo mundo feliz que a arca volta. Mas até mesmo naquele momento, algumas pessoas, e não poucas, mas 70 pessoas, eu creio que o texto diz isso, vão lá ver a arca por dentro e morrem. E amados, é nesse contexto, e quando morrem, eles então dão um jeito de levar a arca para a casa de Abinadab. É nesse contexto que a arca chega na casa de Abinadab. Depois de tudo isso.
E queridos, tinha acabado de morrer uns 70 judeus ali. Mas a arca, amados, foi carregada pela carroça. Então, quando vem um novo momento, o que eles fazem? Vamos carregar a arca igual os outros. Deu certo. Deu certo, a arca foi certinho. Põe numa carroça, vamos comprar uma carroça nova. Não vamos levar no ombro, não. Tem esses varões aí. Não, põe na carroça. E vamos na carroça. Foi assim que fizeram lá. E sabe, amados, às vezes a gente está importando e misturando na nossa vida coisas legais que a gente ouviu por aí. E aproximações de Deus que aconteceram coisas que deram certo. E nós estamos misturando o plano de Deus com o que se tem por aí. E essas misturas foram um problema. Porque na hora H, em vez de eles estarem carregando nos ombros, estava lá em cima de um boi. E o rapaz vai ajudar a Deus. E de repente põe a mão para segurar a arca que ia cair. E morre. Então a casa de Abinadab tinha essas misturas. Amados, eles tinham toda a história. Mas eles achavam aquelas coisas lá. Ou talvez ele pensou assim, bom, eles pegaram o Dagon, puseram de pé, eu vou pôr a arca de pé também. As misturas. E amados, nós estamos no meio de muitas histórias. E talvez você ouça muitas histórias. Você ouve histórias de coisas sobrenaturais que deram certo. De coincidências que deram certo em outros lugares. E você diz assim, eu vou buscar a Deus assim também. Funciona. Mas essas misturas são um perigo. Então, esse foi um problema. Queridos, era a ideia de adivinhadores. E a Bíblia é tão contrária a isso. Mas foi assim que eles fizeram. Em terceiro lugar, eles não honraram a presença. Eles não tinham temor nem amor pelo Senhor. E como é que a gente consegue ver isso, amados? Isso aqui está no texto, mas eu creio que a gente pode inferir isso com segurança. Vejam comigo. Em 1 Samuel 7:1, no livro anterior, capítulo 7, versículo 1, diz que os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. Eles consagram o filho Eleazar. Diga para quem está do seu lado, foi Eleazar. Então, eles separam e consagram um dos filhos de Abinadab para ser ali o que ia guardar a arca do Senhor. Ele ia guardar a arca. Mas não sei se percebem que passam os anos e o Eleazar desaparece. Quem carrega a arca são outros irmãos. É o Uzá e o Aiô. O Eleazar não está mais lá. E amados, a Bíblia não é tão clara em dizer o que aconteceu com Eleazar. Mas estava ali um símbolo de vida e da presença. Então eu não acredito que esse rapaz tenha envelhecido a ponto de ficar incapaz de carregar essa arca. Estava ali um símbolo de bênção do lado. E não há menção a esse rapaz mais. Então eu fico pensando o que aconteceu. Até mesmo se ele envelheceu nesses 40 anos, o texto faria uma menção. Eleazar não estava possibilitado, então Aiô e Uzá foram levar. Mas onde é que está aquele que foi consagrado para cuidar da arca? Ele foi consagrado para aquilo, mas ele desaparece da história. Não tem explicação. E a impressão que dá é que esse rapaz foi perdendo o interesse. Ou foi perdendo a conexão com a arca e deixou para outros. Ele era consagrado para guardar a arca da aliança. E ele meio que desiste, se desinteressa. Eu não sei que dificuldade ele teve. A Bíblia não é clara. Mas ele não aparece mais. Ele não aparece mais.
E eu fico pensando se o que aconteceu com ele não foi um tanto de chateação, religiosidade, cansaço. Sabe aquele negócio? Você já foi no grupo de comunhão 20 vezes. E essa semana você vai à 21ª. E você pensa, estou cansado. Você vem nos cultos e você dá o seu melhor nos cultos e tal, mas chega um dia que você fala assim, estou cansado hoje. Não cantam as músicas que eu gosto. Aquelas que cantam ali. É chato às vezes. Porque às vezes se alonga no ensino. Aquele ali é chato. Eu gosto quando o pastor Roberto prega. Que tem mais autoridade. Ou quando o pastor Vanderlei, que traz aquelas coisas preciosas também da palavra. Enfim, eu não sei. O Daniel, eu não sei o que. E daí você vem e pensa assim, eu já fui. E você perde aquele amor e aquele interesse. Já cantei, já orei. E você deixa de perder aquele primeiro amor. Estou falando mais do mesmo, né? Mas quando aquilo vai perdendo com o tempo, e passa o tempo, em vez de você amar mais, você ama menos. Em vez de você se apaixonar mais por Deus, essa paixão diminui. E eu creio que isso aconteceu nessa casa. Você não vê uma menção a esse amor, a um fervor pela arca. Não. Amados, eles não leram o básico sobre a arca. Eles não leram, não meditaram o versículo que falava sobre a arca. O primeiro. Eles não fizeram isso. Não havia paixão. Esse versículo, ele fala da arca. A arca era chamada de arca da aliança. Eles não meditaram na aliança. Aquilo para eles era mais um rito, mais uma religiosidade, amados. E muitas vezes isso está tão perto de nós. A gente vai à igreja porque tem que ir. A gente vai no grupo de comunhão porque tem que ir. E não porque a gente ama a Deus. Quando a religiosidade pegar, amado, estamos fritos. Porque a religiosidade é o caminho para o desânimo e para a chatice. É muito chato. Você não encontrar o Deus da arca e você está lá perto e tem que ficar lá. É chato. Religiosidade é muito chato. Ou você está aqui porque alguém está, porque alguém por algum outro motivo. E há motivos muito bons, há outros motivos muito bons para estar aqui. Aqui temos a igreja do Senhor, temos os outros que amam o Senhor, isso é muito bom. Eu creio que nós também vimos aqui porque estamos juntos uns com os outros. Mas, amados, a gente perde aquele amor por Deus. E eu creio que esse pessoal foi perdendo o primeiro amor. E Eleazar não aparece mais. A religiosidade cansa, amados. Mas nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para relacionamento com esse Deus da arca. E nós precisamos desse relacionamento. Nós precisamos desse relacionamento. Quarta coisa. Eles não tinham o principal exemplo dessa casa, que era o pai. A casa era a casa de Abinadab. E nós também não ouvimos o Abinadab em nenhum lugar aqui. Tudo o que diz é que a arca foi para a casa de Abinadab. Chega na casa de Abinadab, ele designa um filho para cuidar da arca. Ele fala assim, vamos consagrar e separar o Eleazar. E o Abinadab não aparece mais. Ele era o que deveria carregar essas escrituras, essas informações da Bíblia e da palavra para a família. Era ele que poderia ter lido vez após vez, seguido a orientação do próprio texto bíblico. Fala de manhã, fala no almoço, fala à noite, repete, inculca nos seus filhos como é que é, como é Deus.
Fala. Mas o Abinadab não aparece. E a ver pelo conhecimento dos filhos, ele não fala. Faltou aqui um sacerdote na família para conduzir essa família a Deus. E para conduzir a palavra, as instruções. Faltou um líder nessa casa que foi trazer a palavra para essa família. E falar vez após vez. E dar o exemplo de amor por aquela arca. Ele conhecia todas as histórias. Era ele que deveria se ajoelhar com todo o coração e ser visto pelos filhos. O que nós temos aqui é fenomenal. Quando a arca vai para a casa de Abinadab, é Abinadab que Obed-Edom, que é um outro exemplo que está aqui no texto. Quando a arca vai para a casa de Obed-Edom, Obed-Edom toma a frente. E ele toma a frente de uma forma que ele serve. Quando a arca sai da casa de Obed-Edom, ela sai por um cortejo todo especial, mas Obed-Edom não desaparece da história. Mais para frente, quando a arca foi instalada nas tendas que Davi mandou, aparece lá. É um texto maravilhoso. Tem o nome Jeiel escrito 3 vezes nesse versículo. E no meio, depois do Jeiel, e um do Jeiel, aparece lá o Obed-Edom. Esse não perdeu o amor. Esse falou assim: o quê? A arca da aliança na minha casa? A presença de Deus comigo, aqui, na minha casa? Eu não vou perder essa oportunidade. E ele agarra aquilo com todas as forças, e ele segue a arca onde ela foi. Ele segue a presença. Ele vai atrás da presença e fala assim: não, eu sei o valor da presença de Deus aqui. Nós estamos vindo para o culto hoje. Eu tenho procurado fazer uma oração no caminho, porque nós corremos o risco de cair naquele lugar comum de mais um culto. Então a gente ora. E a gente sempre fala alguma coisa no sentido de dizer: Deus, nos ajuda a aproveitar essa oportunidade de te adorar. Recebe o nosso cântico, o nosso louvor hoje. Sabe quando você vem preparado e você chega aqui e você fala assim: essa é a minha chance. Eu vou cantar. Eu falei para a Thalita esses dias: vou cantar com todos os pulmões que eu tiver. A Thalita vira e fala assim: pai, você só tem 2. Mas sabe, eu creio que eles não tinham esse exemplo de alguém que ia carregar esse ensino e ia influenciar e dizer: olha, é por aqui, ama esse Deus, essa arca é tudo, ela continua aqui, mas ela é tudo o que importa. Esse simples culto é fenomenal. Essa reunião de oração é tão preciosa, amados. Nós vamos falar com o nosso Deus. Nós temos uma chance de estar com o nosso Deus. A família veria isso. Eles ouviriam de como se deveria carregar essa arca. Eles carregariam essa arca de outra forma. Eles não serviam a Deus como família. A Lígia trouxe isso esses dias aqui. Nós temos sido ensinados nessa casa. Eles não serviam a Deus como uma família apaixonada por Deus. E quinta coisa e última coisa, eles tinham um conhecimento superficial de Deus. Eu creio, amados, que esses acontecimentos recentes mostravam um Deus irado. Um Deus que permite tumores nas pessoas, um Deus que permite a morte de pessoas, um Deus que, do lado da arca morre Hófni e Finéias, um Deus que, porque as pessoas transgridem ali a lei, 70 morrem, sim. E eu creio que a ideia que eles tinham de Deus era um Deus temível. Era aquilo que estava ali recente, era aquilo que eles viram, que ouviram falar, e eles ficaram só com aquilo. Eles falaram assim: puxa, Deus é um Deus de justiça. E Deus é um Deus de justiça. Perfeitamente justo, amados. Perfeitamente justo. Mas era só isso que eles conheciam de Deus. E muitas pessoas guardam uma história difícil
nas suas mentes, alguma coisa que aconteceu muito difícil, e elas se apegam com aquela história difícil, uma história de aparente injustiça, de alguma coisa que não soa justo, de uma criança que sofreu. Às vezes você vai falar com as pessoas e você começa a falar de Deus e elas começam a falar de uma história difícil, da história que aconteceu na família, alguma coisa que pareceu tão injusto. E elas atribuem aquilo a Deus, como Deus permitiu que isso acontecesse, e é tudo o que elas conhecem de Deus. E elas se relacionam com esse Deus que dá medo. Esse Deus que inspira temor apenas. E sim, amados, a Bíblia nos ensina a temer o nosso Deus. A Bíblia nos ensina que nós precisamos temer a Deus, sim. Nosso Deus é um grande Deus e temível. Mas não é só isso. Essa é uma parte do quem é o nosso Deus. Esse é um dos atributos do nosso Deus, um Deus perfeito em justiça, que criou leis no meio dos homens. A lei do Einstein, da gravidade, do Newton, não é deles, foi o nosso Deus que criou. Então, se uma criança se acidenta, ela vai sofrer por isso. Deus criou as leis justas. E as coisas acontecem. Mas era só o que eles sabiam de Deus. E eu creio, irmãos, que eles devem ter se baseado nessas histórias mais recentes e mais difíceis, dizendo: Deus é só assim. Deus não é bom. Deus não é bom. E esse conhecimento incompleto não os levou a amar a Deus. Não os levou a amar a Deus. Mas o nosso Deus é um Deus bom. Outros viram esse Deus e falaram assim: não, Deus é bom. Eu posso me aproximar dele. Eu posso buscar esse Deus. Eu posso ter uma vida com Deus. E Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus pode perdoar. Deus pode livrar. Deus pode abençoar. Deus é bom. E eu creio que todas as histórias de sucesso que nós vemos das pessoas que se aproximaram de Deus, foi daqueles que creram que sim, Deus é justo, mas Deus é bom. E a Bíblia diz que Deus lidou com as injustiças de uma forma cabal e final. Para resolver o problema da justiça, da injustiça que se encontra entre os homens, Deus proveu uma solução. Deus não ficou distante vendo o sofrimento dos homens, mas Ele provê uma solução. Ele envia seu próprio Filho para nascer, morar entre nós, viver entre nós, sofrer as nossas dores, e no fim Ele satisfaz toda a justiça de Deus quando morre na cruz pelos homens. Ele provê um caminho, Ele provê uma forma de nos aproximarmos de Deus, desse Deus temível. Sim, temível. Sabe, as pessoas que seguem na vida, numa vida de injustiça, de distância, o fim não será bom. Esses dias estava conversando com uma moça. E eu disse: nem todos são filhos. Não são todos filhos. Todos fomos criados por Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Não são. Mas Deus proveu um caminho. Mas Deus proveu uma forma para que fôssemos feitos filhos de Deus. E a palavra afirma isso nas Escrituras. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Os que nasceram de Deus
se tornam filhos de Deus. Os que creem em Jesus se tornam filhos. Deus proveu um caminho. E o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E amados, vejam essas palavras que ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém chega a Deus a não ser por Jesus Cristo. Mas, por Jesus Cristo, nós chegamos a Deus e podemos chamar a Deus de Pai. Eu queria que você ficasse de pé. Se você está ouvindo isso, eu queria que você preparasse seu coração para uma oração. Como é que você tem se aproximado de Deus? Queria que você falasse sobre isso com Deus. Talvez é a hora de você fazer a sua oração e dizer: Deus, eu tenho me aproximado de Ti de um jeito que não é o Teu. A forma como eu me aproximo não está na Tua palavra. E talvez esse seja o momento de você se arrepender da forma como você tem se aproximado de Deus. Talvez você se aproxima de Deus sem paixão, sem interesse. Você perdeu desejo, vontade de estar com Deus, vontade pelas coisas de Deus. Seu coração está distante do Senhor, distante de Deus. Creio que Deus traz essa palavra nessa manhã porque Ele quer você por perto. Essa palavra é também um convite para que você se aproxime dEle. Para que você se aproxime, para que você chame a Deus de Pai. Para que você viva como um filho, para que você viva apaixonado por essa presença de Deus. Eu queria orar, depois nós vamos cantar um cântico, mas eu queria orar. E eu queria orar em primeiro lugar por você que tem buscado a Deus de uma forma que não é agradável a Deus. Você não tem ido a Deus através de Jesus. Não é por crer em Jesus que você tem buscado a Deus. Então eu queria que você confessasse isso diante de Deus e dissesse: Deus, eu não quero ir ao Senhor por outra forma. E eu peço perdão por todas as aproximações que não foram por através de Jesus. Porque o Senhor Jesus disse que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Eu não fui através da justiça de Jesus, através da cruz de Jesus. Não é essa a minha base da aproximação que tenho, não é essa a minha base de aproximação, não é essa a minha referência para me achegar a Ti. E eu te peço perdão por isso. Perdoa, meu Deus, por criar meus caminhos que não têm me levado a Ti. Perdoa, meu Deus, pelo orgulho do meu coração, de compor meus caminhos, de fazer eu mesmo meus caminhos. Perdoa, meu Deus. E eu quero me achegar a Ti, através de Jesus. Eu quero crer em Jesus, e eu me rendo a Jesus nesta manhã. E eu digo: eu creio em Jesus Cristo como o único caminho. Faz essa afirmação diante de Deus nessa manhã, se você nunca fez. E se você nunca fez, essa afirmação é o início de uma caminhada. Nos procure depois. Se você nunca disse: eu creio em Jesus como o único caminho para me achegar a Deus, esse é um marco inicial. Essa é a forma como os homens devem se achegar a Deus. Se você está orando assim pela primeira vez, nos procure depois. Nós queremos conversar com você sobre isso. Mas esse é o início de uma caminhada com Deus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus disse. Amém? Mas eu queria ainda que nós orássemos por uma segunda vez.
E nesse momento eu queria te dar uma oportunidade. Amado, você viu como a família de Abinadab se achegou a Deus. Eu queria te dar uma oportunidade de dizer: Deus, renova o meu amor por Ti. Renova o meu amor pela Tua presença, pela busca. Deus, eu quero buscar-te de todo o meu coração. Então eu queria que você orasse a Deus nessa hora. E você dissesse: Deus, me leva a esse lugar de intensidade pela Tua presença. Que eu possa amar e temer o Teu nome. Ora isso diante do Senhor. Eu vou orar também. Eu vou orar por você, para que Deus possa acender uma chama de paixão, uma chama de fervor, para que você ame a Deus com todo o seu coração. Amém, amado? Você ame as coisas de Deus, você ame os ajuntamentos de Deus, onde a presença de Deus está, você queira estar. Que você faça um compromisso de buscar mais o Senhor, com amor, com intensidade. Amém, amado? Fala isso diante do Senhor. Eu quero orar por você, mas fala com suas palavras: Deus, eu estou aqui para te buscar de todo o meu coração. Eu quero me render à Tua palavra. Eu quero me render à busca do Senhor. Eu quero te buscar com todo o meu coração. Então diz isso para o Senhor nessa manhã. Renova seus votos, renova sua consagração ao Senhor. Fala para Deus que tu vais por todo o caminho, tu vais renovar tua paixão pelo Senhor. Fala isso para o Senhor nesta manhã. Amém? Deus, nós estamos dizendo isso ao Senhor. Nós queremos nos achegar a Ti com todo o nosso coração. Nós queremos Te conhecer, Deus, em plenitude. Nós queremos seguir conhecendo o Senhor com todo o nosso coração. Nós não queremos tomar as coisas santas, os ajuntamentos santos, como se fossem comuns. Nós não queremos nos achegar de forma religiosa, repetida. Senhor, não. Nós queremos que haja paixão nos nossos corações, ardendo, fervor em todos os nossos corações. Pai, no nome de Jesus, renova o amor, renova, Senhor, esses sentimentos fortes que tem a ver com estar na Tua presença. Senhor, renova a nossa vida diante de Ti, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Amém.